Uma pergunta que sempre me fazem, especialmente naquele quadro de perguntas e respostas que vai ao ar geralmente no final de semana, é se eu estou trabalhando em algum projeto novo, né, em algum livro novo. Porque meu último livro lançado foi esse ano, no começo do ano, junto com a Heloísa de Carvalho, O Meu Pai, Guru do Presidente, que na verdade foi mais um trabalho de coletar as histórias da Heloísa, de ouvir o que ela tinha para dizer e organizar em forma de livro. Embora tenha minha contribuição ali em algumas reflexões sobre o Olavo de Carvalho, sobre o cenário político, sobre o Bolsonaro, em grande parte são as histórias da Heloísa de Carvalho, da filha do Olavo de Carvalho. Então foi um trabalho diferente, que eu nunca tinha feito antes e bastante desafiador, mas eu estava louco para voltar a escrever ficção, escrever algum romance, algum livro de contos, algum livro, bem, dentro da minha seara, né, que é na parte de ficção mesmo. E hoje, depois de muitos meses sem escrever praticamente nada de ficção, eu comecei um projeto novo. Eu não vou dar detalhes ainda muito sobre isso, porque é péssimo falar de projetos, porque a gente nunca sabe se vai concluir. Eu diria, por exemplo, que dentre os meus livros aí que eu já comecei a escrever, eu devo ter acabado uns 30%. Então você tem uma ideia, desperta aquele, sabe, aquela fagulha, você vai lá, senta, começa a escrever, passa 3, 4 dias, você perde a voz, você perde o tom, você perde a pegada ali, e daí abandona o projeto. Na verdade, eu até pretendia retomar algum projeto antigo, né? Voltar e ver aqui meus manuscritos, ver o material que eu tenho aqui inacabado e voltar a reescrever alguma coisa. Mas surgiu uma nova ideia, que é um tipo de romance político, coisa que eu nunca fiz antes também, então vai ser um desafio. Não sei nem se tem um nicho para isso, né? Não sei nem se existe um nicho disso. Não me lembro de ter lido romance político na vida antes, mas vai ser nessa pegada. Alguma coisa sobre golpe de Estado, questões que estão me inquietando nesse momento, e vocês sabem por quê, obviamente, né? A grande preocupação nesse momento no Brasil é se haverá uma ruptura institucional ou não. O tom subiu bastante, como vocês viram nesses últimos dias, então, de fato, são ideias que estão fervilhando aqui e eu preciso externar de algum modo. E para mim é muito mais fácil organizar isso na escrita, no papel, sentando e produzindo um manuscrito, do que de fato sentando aqui e falando com vocês. Na verdade, os vídeos aqui são praticamente reflexões em voz alta. Eu sento e começo a falar com vocês aqui e vou fazendo conexões e vou trazendo elementos e a gente vai até um rumo aí inesperado. A literatura também é assim, na verdade, né? Quando você senta para escrever, você também faz isso. Tem uma frase que eu acho muito boa, eu não lembro qual é o autor que mencionou essa frase, mas que diz que escrever um romance, um livro de ficção, é como dirigir à noite numa estrada. Você só consegue enxergar aquilo que teu farol ilumina. Você não sabe para onde você vai. Você vai seguindo e vai seguindo as luzes do teu carro que ilumina aquele caminho. É basicamente isso. Você senta para escrever um livro aqui novo, você vai seguindo ao ritmo do que vai surgindo ao longo da estrada. A principal vantagem da escrita em relação ao vídeo é isso, é porque você vai lá, você vai aleatoriamente produzindo, né? Você vai escrevendo e vai surgindo, e vão surgindo as ideias e você vai sendo levado para diferentes rumos, e depois você pode voltar e reescrever o seu texto, né? Reescrever o seu manuscrito, revisar quantas vezes você quiser, e geralmente o trabalho de produção textual, o trabalho do escritor é um trabalho de revisão. É uma outra frase bastante conhecida na escrita que escrever é reescrever. Você passa mais tempo reescrevendo o livro do que de fato você faz a primeira versão. Então, isso é diferente no vídeo. No vídeo não tem essa opção. No vídeo eu venho aqui, falo para vocês, me enrolo, gaguejo, posso cortar, posso editar uma parte ou outra, se falei uma coisa errada aqui eu posso botar uma observação, mas o produto final não muda muito. O que eu gravei aqui é o que irá ao ar, porque eu não posso voltar e depois alterar trechos daquilo que eu disse. Já na escrita eu posso. E esse é um domínio que eu gosto muito, de eu poder ter o controle total sobre aquilo que eu escrevi, sobre as palavras que eu escolhi. E esse é um trabalho muito importante também, né, posterior à escrita, de você voltar e trabalhar sobre frases, palavras específicas, escolher a melhor palavra. Se vocês estudam os manuscritos de muitos escritores, grandes escritores, na verdade, o que você vê é um trabalho cuidadoso sobre a palavra. Eles vão lá e riscam a palavra, e põem alternativas, e riscam alternativa, e põem alternativas. Então esse trabalho cuidadoso com a palavra, eu gosto bastante disso. E eu sinto falta desse trabalho literário, né? Eu me sinto muito mais realizado no trabalho literário, por exemplo, do que se eu tivesse que escrever um livro de não ficção, por exemplo, de filosofia profunda, né, conceitual. Porque na ficção você tem certas liberdades que você não tem na teoria. Então você pode realmente divagar, você pode usar os seus personagens, né, ou extrair dos seus personagens, porque eles têm vida própria também, extrair dos seus personagens certa carga emocional, certa carga de experiência deles que vão enriquecendo a história, e você vai utilizando esses personagens para construir uma sinfonia praticamente, né? Cada personagem é um instrumento que você vai usando para avançar
as suas ideias. Um autor que inaugura isso é o Dostoiévski, tanto que o autor russo, o Bakhtin, denominou de romance polifônico, que você tem várias vozes, vários personagens, eles vão se entrelaçando, é como se fosse uma sinfonia mesmo, como se fosse uma peça musical, onde cada voz tem um instrumento e vão defendendo diferentes histórias, diferentes ideias, diferentes vozes ali dentro. Isso é muito legal, é como eu gosto de trabalhar, na verdade. E eu quero aproveitar também, já que a gente está falando de literatura, de escrita aqui, responder algumas dúvidas em relação ao livro que está de graça até amanhã. Só até amanhã, se você não baixou ainda, vá lá e baixe, que é O Rei dos Judeus, que é um romance histórico sobre Jesus, o Jesus histórico, na verdade, né? Quem de fato a gente sabe que foi Jesus, realmente, o pouco que a gente sabe, porque é bem pouco, na verdade. E muita gente fez perguntas para mim sobre esse livro, se você não leu ainda, vá lá conferir até amanhã, como eu disse. E a primeira coisa tem a ver com a pesquisa, né? Porque você pesquisa para um livro, um romance histórico, e geralmente é muito trabalhoso porque o romance histórico é um gênero que tem um público muito específico, que são pessoas que gostam de uma certa precisão histórica. É diferente de outros gêneros. Por exemplo, se você escrever um romance romântico, você tem certas liberdades emocionais no texto ali, de personagens fazendo coisas que são contraditórias com a vida real, mas no romance histórico há uma certa exigência de que você tem que ser fiel à história. Nem sempre você precisa fazer isso também, você pode, às vezes, fugir um pouco disso, mas há uma certa expectativa em relação ao gênero. Só que no romance histórico não é um livro de história, então assim, você não tem que cumprir certos requisitos também, como eu disse aqui anteriormente na filosofia, certos requisitos de rigor, de precisão que você teria no livro de história de fato. Você tem certas liberdades, ou muitas liberdades, na verdade. Mas o que acontece é que você vai lá, pesquisa, você faz uma investigação, e nesse caso do livro sobre Jesus, foram 7 anos de pesquisa. E a pesquisa me levou para diferentes lados, na verdade, né? Eu fui seguindo diferentes rumos ali, comecei por um lado, depois fui para outro. E o que entra no livro é 1% da sua pesquisa. Você passa 7 anos pesquisando e depois você põe ali 1%, que é aquilo que vai dar, bem, o charme do texto, né? Aquela pitada que vai fazer com que a pessoa que gosta de história vai ler aquilo ali e vai dizer, nossa, olha só, o cara foi lá e pesquisou esse negócio. Então o livro de ficção histórica, ele não é para trazer uma carga de informações históricas, isso não faz sentido. É a trama, na verdade, né? É um enredo que vai te levando adiante, mas você vai introduzindo a sua pesquisa nesses detalhes. Às vezes um copo que você menciona, algum tipo de, sei lá, porcelana, algum tipo de artefato, algum tipo de elemento histórico ali que vai mostrar que você pesquisou. Então, no caso de Jesus foi a mesma coisa. Eu pesquisei sobre Jesus histórico, obviamente, né? Eu li vários autores que mencionam a história de Jesus. Eu li várias vezes os evangelhos, várias vezes mesmo, assim, exaustivamente, comparando um evangelho com o outro. Li o Novo Testamento inteiro. Li sobre a geografia da Galileia, da Judéia daquela época. Li sobre comida, li sobre tradições judaicas, li muita coisa, na verdade, sobre costumes romanos, sobre os personagens daquela época, outros personagens como Pôncio Pilatos, outros personagens históricos, ou seja, foi um trabalho bastante amplo, mas como eu disse, na hora que você vai escrever, só entra uma parcela muito pequena da sua pesquisa. E um grande problema de se trabalhar com o Jesus histórico é justamente a falta de informações sobre ele. Porque os evangelhos, eles não são textos históricos, no sentido de textos de história. A intenção dos evangelistas não era contar de fato o que realmente aconteceu. Eram textos doutrinários, eram textos dogmáticos. Tanto que o nome evangelho se trata disso, né? Boas novas, são boas notícias. Eles vão lá trazer um texto no qual eles mostram que Jesus era o Messias que morreu e ressuscitou. Então a mensagem central dos evangelhos é religiosa, é dogmática, é transcendental. Eles não tinham o compromisso de contar a história de fato. E tem um trabalho que foi feito por alguns pesquisadores, essa pesquisa se chama The Jesus Seminar, que seria o seminário de Jesus, no qual diferentes pesquisadores tentaram traçar através dos evangelhos, comparando os evangelhos, comparando também com evangelhos apócrifos, que são textos que não são canônicos, não são reconhecidos pela Igreja Católica e depois pela Igreja Evangélica como textos autênticos ou textos que devam ser levados a sério. Eles compararam as frases recorrentes nesses textos. Eles tentaram estabelecer uma hierarquia de quais frases correspondem de fato àquilo que realmente Jesus disse. Esse é um trabalho muito difícil de ser feito, porque muitas frases elas têm diferentes variações ali no meio dos textos, né? Às vezes parece um texto com uma forma, em outro texto com outra forma. Isso pode ser também decorrente de traduções, né? Porque você tem um texto original talvez em aramaico, depois em grego, então isso vai mudando talvez na tradução, mas porque os textos evangélicos eles vêm, em parte pelo menos, de diferentes fontes, de diferentes tradições. Por exemplo, a gente sabe que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, dos canônicos, né? Foi o primeiro evangelho escrito, por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, escrito mais ou menos 20 anos depois que Jesus tinha morrido. Então esse é o primeiro evangelho.
E o Evangelho de Marcos, ele serviu como referência na sua estrutura narrativa, né, naquela história que ele conta ali, ele serviu de referência depois para Lucas e Mateus. Então esses dois evangelhos aqui posteriores, eles se inspiram em grande parte no Evangelho de Marcos, mas também trazem elementos novos que se chama de fonte que seria o Sermão da Montanha. Então tanto Lucas quanto Mateus têm essa fonte que é o Sermão da Montanha. E depois tem o Evangelho de João, que vem de uma fonte totalmente diferente, é uma outra tradição também evangélica e foge bastante desses três evangelhos sinóticos que eles chamam. Então o trabalho deles é muito difícil, porque, por exemplo, os evangelhos nem sequer concordam em qual foi a última frase que Jesus disse na cruz. Ou seja, você tem lá o Messias deles, o Filho de Deus, que ao morrer diz alguma coisa e os evangelistas não concordam em qual foi a frase que ele disse. Cada um diz uma coisa diferente. E a gente não pode dizer que são versões, são interpretações daquilo que ele disse. Simplesmente não tinha testemunho ocular lá para poder saber o que ele disse. Basicamente é isso. E nenhum desses quatro evangelistas, nem Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem João, foram testemunhos oculares daquilo. Eles vêm de tradições orais, de pessoas que contavam essas histórias, que talvez fosse testemunho ocular, mas nenhum desses quatro evangelistas foram testemunhas do que aconteceu na Judéia. Então, é muito difícil o trabalho de reconstruir quem foi de fato Jesus, o que ele pregava, o que ele dizia. E para mim, a minha proposta foi de mostrar o Jesus que eu interpretava quando eu era adolescente. E é importante eu dizer também que muita gente falou assim, mas você é cristão, você é ateu? Eu sou ateu, não acredito em Deus, mas isso não quer dizer que eu não acredito que Jesus tenha existido. Eu acho que ele existiu, há um certo consenso na história de que ele existiu realmente. Tem versões que dizem que não era aquilo, que ele é só um mito solar, mas em boa parte dos pesquisadores da história de Jesus, da história bíblica, ele realmente existiu. Isso está fora de questão em grande parte dos historiadores de Jesus, do cristianismo. Mas quem ele realmente era, essa é uma grande de uma incógnita, ninguém sabe. Bem, tem pessoas que dizem que viram Jesus, que tiveram experiências místicas conhecendo Jesus, e aí fica muito da pessoa mesmo. Eu não acredito nesse tipo de coisa, mas cada um que sabe o que acha que viu aí. Então o que eu fiz foi recriar um Jesus dentro daquela visão que eu tinha dos evangelhos, da minha leitura da Bíblia, que é um Jesus de caridade, de amor ao próximo, de tolerância, de respeito, de sacrifício para o outro, de alguém que se entrega por amor ao próximo e que confrontava na época dele a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos homens do templo. Era alguém que enfrentava justamente a hipocrisia que a gente vê hoje no mundo. Então, para mim, esse romance que eu escrevi aqui ele é muito atual porque você vê justamente o tipo de denúncia que Jesus fazia na época dele. Ele é alguém que caminhava nas ruas chamando as pessoas de hipócrita. Vocês são hipócritas, vocês não seguem os preceitos, vocês não respeitam o outro, vocês não amam o próximo. Vocês fazem um tipo de reverência que é meramente formal. Vocês vão lá, fazem sacrifícios no templo, mas dentro de vocês estão podres. Era isso que ele falava. E é o que a gente vê hoje também. Eu diria que boa parte de quem se diz cristão hoje, ainda mais no Brasil do Bolsonaro, essas pessoas vão no templo, no culto, e fazem arminha depois, elas estão completamente contaminadas por dentro. São cristãos meramente da boca para fora. Não compreenderam nada do que leram nos evangelhos. Nada do que leram. Então é justamente esse tipo de história que eu quero contar. E foi o que eu fiz, na verdade. E muita gente perguntou sobre os nomes em hebraico, né? Que eu mantive os nomes em hebraico, por exemplo, Jesus é Yeshua, Maria é Miriam. Eu mantive vários nomes em hebraico porque eu queria manter justamente esse caráter da missão judaica de Jesus. Ele era um judeu que falava para judeus sobre a crença judaica deles. Essa história de Jesus como um profeta universal, como filho de Deus para todos os seres humanos, surgiu depois, isso foi posteriormente criado através da missão gentílica do Paulo de Tarso. Isso não tem nada a ver com a proposta original, daquilo que a gente sabe, pelo menos, de Jesus. Ele era um judeu falando para judeus dentro do contexto judaico. E se você não entende isso, se você perde essa contextualização, você perde boa parte da mensagem de Jesus e qual era o confronto que ele fazia contra os sacerdotes. Então, na verdade, é isso, gente. Só vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre literatura, sobre escrita. Falar que estou trabalhando um novo livro agora, que ainda está meio vago, comecei a escrever hoje. Estou animado, vamos ver o que sai daqui. Também falar um pouquinho sobre o livro Rei dos Judeus, que está de graça até amanhã na Amazon. Se você não conferiu, ainda vá lá, confira, baixe, você pode ler no Kindle, se você tiver, pode ler no celular com o aplicativo, pode ler também no computador com o software. E assim que tiver o livro pronto, quando concluir esse livro, né, se concluir, porque também é uma incógnita, né, você começa a escrever, não sabe se vai concluir, se concluir, daí eu aviso vocês e a gente pensa no lançamento aí também. Quero saber o que vocês pensam aqui sobre o que eu disse, principalmente sobre a história de Jesus, né, a missão de Jesus, aquilo que você entende como a missão de Jesus. Você não precisa ser cristão para admirar a figura também, aquilo que ele representa, esse amor ao próximo. Eu acho que isso é bastante louvável, na verdade. Deveria ser um exemplo para as pessoas, coisa que ele não é. Na prática ele não é. Muita gente se diz cristão e não é mesmo.
Diga o que vocês pensam sobre isso, deixe aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!